Olá, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, pela web Rádio Nossa Mãe de Birité e pelas nossas redes sociais. Sou Padre Frei Inácio José, pároco da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte, doutorando em Teologia Bíblica pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, AFAGE. Autor e escritor do livro A Misericórdia como Caminho de Salvação, que pode ser adquirido pela editora Dialética. E colaborador também, divulgador do livro Os Adversos Caminhos de Deus, do nosso confrade Frei Werlen, 4 semanas a leitura orante do livro de Jó, que te fará aprofundar a experiência de Deus em meio ao sofrimento. O link está aqui abaixo na descrição. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra, no qual nós meditamos a palavra de Deus proclamada neste domingo. Estamos celebrando o 33º domingo do tempo comum e temos como palavra de Deus Malaquias, capítulo 3, versículo 19 a 20, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 7 a 12, e Lucas, capítulo 21, versículo 5 a 19. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando por aqui pela primeira vez, então deixe o seu like, faça a sua inscrição no canal, compartilhe com seus amigos e deixe o seu comentário. Mesmo que comente, coloque algum versículo das leituras de hoje aqui como comentário, que desta forma a plataforma entenderá que este conteúdo é relevante e vai compartilhar este conteúdo para mais gente. Estamos chegando no final do ano litúrgico e por isso a liturgia da igreja nos coloca diante das leituras que falam do fim dos tempos, do fim da história. Então, a primeira leitura da profecia de Malaquias faz menção ao dia do Senhor ou o dia de Javé que haveria de chegar e se abater sobre o povo de Deus. Esse conceito do dia de Javé, ele variou durante o Antigo Testamento. Se tratava de uma crença popular na qual o povo acreditava que seria o dia no qual Deus viria e derrotaria todos os inimigos de Israel, salvando Israel. Os profetas amadureceram esse conceito do dia de Javé, dizendo que o dia de Javé não seria o dia no qual Deus bateria nos inimigos de Israel e salvaria Israel, porque dentro de Israel tem gente boa e gente má, tem gente justa e gente ímpia. Por isso, no dia de Javé, Deus haveria de julgar, castigando os ímpios do próprio povo de Deus e salvando todos aqueles que são justos dentro do povo de Deus. Né? Então, esse dia de Javé, que aqui se faz menção, né? Eis que virá o dia, que dia? O dia de Javé, será o dia no qual os ímpios e soberbos serão destruídos e haverá a justiça para todos. Essa fé é muito bonita porque nos coloca a esperança de que um dia a justiça de Deus haverá de ser derramada sobre todos nós, que padecemos as injustiças e as maldades do mundo. No Salmo, você vai ver que a mesma coisa é dita. O Salmo 97 afirma que Deus virá para julgar a terra inteira e que nós devemos aguardar esse julgamento com todos os instrumentos musicais possíveis: clarins, trombetas, harpas, cítaras. Então, todos os instrumentos musicais que nós podemos utilizar nas nossas liturgias, nas nossas orações, nos nossos grupos de oração, para louvar a Deus e aguardar a sua chegada, que haverá de estabelecer a justiça sobre todos nós. No Evangelho, que é o paralelo direto da primeira leitura, né? Então nos ensina algumas coisas aqui que a gente precisa pensar. Num primeiro momento, as pessoas estavam encantadas com o templo de Jerusalém, com a beleza do templo, e Jesus disse: olha, isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra, porque tudo isso vai ser destruído. Então, essa é a primeira ideia do texto.
o templo de Jerusalém, considerado como casa de Deus e que o povo achava que era indestrutível, seria um dia destruído, para mostrar que a religião, qualquer experiência religiosa que prometer que você está absolutamente seguro e protegido diante dos males da vida é mentira. Porque era essa, no fundo, a relação que a imensa maioria do povo tinha com o Templo de Jerusalém. Nada de mal vai acontecer com Jerusalém porque Deus mora aqui. É como se fosse uma falsa segurança. E não é nada disso, tá? Ou seja, não é pelo fato de nós praticarmos a fé que a dor, a violência, a doença, a enfermidade, um dia não venha a abater sobre nós. Então os discípulos perguntaram: quando é que vai ser isso e qual vai ser o sinal? Jesus não respondeu. Repare que no versículo 8 Jesus não responde quando isso aconteceria. Para nos ensinar que nós não devemos acreditar nessas pessoas que ficam fazendo previsões acerca do fim da história ou do fim do mundo. Jesus se absteve de dizer, então se Jesus se absteve de dizer, não é qualquer Zé Mané por aí que vai saber quando é que é o fim do mundo. E saibam que muitos pregadores católicos e evangélicos utilizam esse pretexto do discurso do fim do mundo para, no fundo, meter medo e, digamos assim, controlar as consciências das pessoas. Então, a esse povo, nós não devemos dar crédito, a esses pregadores, nós não devemos dar a devida atenção. Mas veja, ele não diz quando, mas ele diz dos sinais. Cuidado para não serem enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu e que o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Vocês ouvirão falar de guerra, revolução. Não fiquem apavorados. Interessante, né, que o povo adora utilizar guerras, revoluções, fenômenos naturais como indícios do sinal do fim do mundo ou do fim da história. Eles mal se dão conta que desde que o mundo é mundo, tem terremoto, maremoto, tsunami, vulcão explodindo, e que isso é um fenômeno normal da natureza. Por exemplo, aconteceu agora de um tornado passar no Paraná. Isso sempre aconteceu, só que o povo não identificava como tornado, identificava como uma ventania muito forte, ou um vento muito forte, mas sempre foi tornado. Não sei se você sabe, mas pelo sul do nosso país tem uma corrente que normalmente passam tornados, né? Nesse sentido, é necessário escutar um pouquinho os meteorologistas, os cientistas, que explicam as coisas para nós e não esses pregadores que ficam falando que isso aí já estava previsto na Bíblia, porque não estava previsto na Bíblia coisíssima nenhuma. Então, quando a gente ouvir falar de guerra, revolução, fenômenos naturais, isso nada, não diz respeito a final de mundo coisíssima nenhuma. Né? Então, olha lá, Jesus ainda fala, por exemplo, de situações de povos se levantarem contra outros, versículo 10, terremotos, fomes, pestes, ou seja, esses fenômenos naturais que sempre aconteceram. Não se preocupem, não é sinal do fim. Mas, veja só, Jesus está dizendo para os de ontem e de hoje, os cristãos serão perseguidos e presos pela religião, sinagogas, e serão levados diante de reis e governadores. Isso de fato aconteceu com os cristãos que foram perseguidos e levados para as sinagogas e depois também julgados pelos governadores e imperadores romanos. Então, nesse momento, era ocasião deles testemunharem a fé, viverem o martírio, não planejando a própria defesa. Então, quando nós fomos perseguidos pela intolerância religiosa ou perseguidos politicamente por causa de nossa fé, é ocasião de testemunhar a nossa fé, viver o martírio, né? Depois, veja que se diz que até mesmo dentro de casa os familiares haverão de nos odiar. Sereis entregues até mesmo pelos pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós. Por quê? Porque naquela época era proibido ser cristão. Então, muitos familiares denunciavam os cristãos das próprias casas. Então, nesse momento, o que Jesus diz? É necessário permanecer firme para ganhar a vida. Então, é necessário dar o testemunho social diante da intolerância religiosa ou da intolerância política por causa da nossa fé, mas também é necessário dar o testemunho dentro de casa, quando dentro de casa aquelas pessoas que não têm o evangelho como valores
nos questionarem, nos perseguirem ou fizerem mal a cada um de nós. É permanecendo firmes que nós vamos ganhar a vida. Então é testemunho e fidelidade. É testemunho e fé. São as melhores maneiras de nós estarmos preparados para o fim da própria vida e o fim da história. Só que isso lá na igreja de Tessalônica parece que não estava sendo muito bem vivenciado. Está lá, aí na segunda leitura, né, na carta aos Tessalonicenses capítulo 3, todo mundo estava imaginando que Jesus estava para voltar em breve, e sabe o que estava acontecendo lá? O povo deixou de trabalhar e passou a só rezar. Né? Então, por isso que Paulo está aqui falando, olha, alguns de vocês estão vivendo na ociosidade, né? E isso está errado. Quem não quer trabalhar também não deve comer. Há muitos entre vós que vivem à toa sem fazer nada. Então, por isso, exortamos e ordenamos que vocês trabalhem e comam na tranquilidade seu próprio pão. Então, que eles pudessem viver, trabalhar honestamente, adquirir o próprio pão e, desta forma, aguardar a segunda vinda de Jesus, porque parece que se instaurou ali naquela igreja um clima de fanatismo. Hoje, essa mesma ideia pode ser transposta no seguinte sentido: há muitos que não trabalham e não vivem a sua fé com os pés no chão, de tal maneira que possa incidir na melhoria e na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Acreditam que ser cristão é só uma coisa interior, de fé intimista, que basta rezar, frequentar os sacramentos e pronto, acabou, estou cumprindo o meu papel. Não. Está errado. Você também tem um papel social. Por isso que a igreja hoje está lá na COP30, porque a crise climática tem a ver com a fé católica. A fé católica tem uma resposta para a crise climática. A fé católica tem uma resposta para as guerras. A fé católica tem uma resposta para as crises econômicas, porque a Igreja Católica quer viver uma fé encarnada, que traga consequências para a melhoria da sociedade, para a paz e a harmonia de todos os povos, né? Então a Igreja Católica não é fanática, que nem essa igreja que é a igreja aí que Paulo está tentando corrigir esse comportamento errado dessas pessoas que estavam não trabalhando, não fazendo absolutamente nada, numa espécie de fanatismo, apenas rezando, aguardando a segunda vinda de Jesus. Falou: vivam a sua vida normal, trabalhem, porque é a melhor maneira de vocês aguardarem o retorno de Jesus. Então aprendamos essa lição e estejamos preparados para o encontro definitivo com o Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, a você que nos acompanha aqui pelas redes sociais e aos interessados em adquirir este livro, o e-book, com a leitura orante do livro de Jó, para te ensinar a fazer a experiência de Deus em meio às adversidades da sua vida, basta clicar aqui no link aqui abaixo e adquiri-lo pela plataforma Hotmart. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.